Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um day trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2024, uma quinta-feira e acabou o carnaval, começou o ano, vamos direto para as notícias e, lógico, vamos falar de Bitcoin hoje, porque Bitcoin atingiu máxima histórica. E sem antes pedir para vocês dar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque Morning Call direto ao ponto, você vai ver aqui. Vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo, claro, começar por elas. Bitcoins superaram os 50 mil dólares. Nesse momento, pelo menos nesse momento agora que eu estou fazendo esta parte da gravação do vídeo, ela está em 51 mil dólares. Logo a gente vai para a cotação dos principais indicadores e bolsas, e aí eu vou falar da cotação dela no momento, tá? Ela superou 50 mil, está em 51 mil dólares e desde a primeira edição aqui do Bom Dia Day Trader eu falo para vocês que as Bitcoins têm alvo lá em 64 mil dólares, é ano de halving ela atinge máxima histórica e depois ela volta a cair, e quando ela cai é momento de você comprar para acumular ou para operar e vender quando ela estiver na alta, e é isso que vem acontecendo com a criptomoeda Bitcoin. Também tem informação com relação à inflação americana. Ontem saiu o IPC americano que indicou sim que a gente teve uma leve alta na inflação americana, isso impacta assim na nossa expectativa e derrubou as nossas bolsas aqui ontem. Apesar de a Bolsa de Nova York ter feito um movimento de queda dada essa notícia, mas depois recuperou porque os seus investidores consideraram que tinham muitas ações baratas e retomaram a sua liquidez comprando as ações que eles consideraram baratas. Também tem informação da culpa é do Fed e toda essa expectativa. Alguns especialistas dizem que o Fed não foi tão negativo assim com relação a esfriar os ânimos sobre a queda da taxa de juros americana. E lógico, quando você fala de inflação, você tem impacto na queda de juros, e como a inflação levemente crescente, você não tem a possibilidade de derrubar os juros, porque é a ferramenta que se usa para conter a inflação. Então ainda há a expectativa de a gente continuar aí nessa crescente, ou pelo menos nessa sequência, se mantendo ali no platô de 5,5% da inflação americana, que impacta em todo o globo, porque no momento os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, tá? E para um pouco além disso, que não está plotado aqui, mas é uma notícia tão importante quanto, a gente teve informação com relação ao PIB do Reino Unido, agora às 4 horas da manhã. E saiu que o PIB do Reino Unido veio abaixo do esperado, o que impacta na região do euro. Eu digo região porque o Reino Unido já não faz mais parte da zona do euro, e aquela região faz com que toda a economia daquela região fique aí um pouco perturbada com relação a essa informação do PIB do Reino Unido. Saiu, acho que se eu não me engano, menos 0,03% o PIB do Reino Unido. Então a gente fica, com relação a essa informação, a gente fica atento. Agora vamos direto para o calendário econômico e entender quais são os horários das principais notícias que vão movimentar o mercado hoje, tá? Deixa eu fazer aqui a alteração para a gente ir direto lá para o calendário econômico. Já estamos com ele plotado na tela aqui e começar falando pelas 9 horas da manhã, onde abre o mercado futuro aqui no Brasil, e começa com notícia do IBCBR aqui no Brasil, índice que antevê, né, a informação com relação ao PIB aqui do nosso país. Então vamos ver se vai estar em linha, se vai estar dentro da expectativa, entendendo que se estiver dentro da expectativa, a gente está com um PIB em linha do esperado ou do que foi traçado. Vamos entender se isso vai acontecer, e logo depois vem um show de informação que a gente tem com relação ao horário de notícia. Então foi um show de notícias às 10h30, saiu um núcleo de varejo nos Estados Unidos, núcleo mensal, pedido de seguro de desemprego nos Estados Unidos, índice de atividade industrial nos Estados Unidos e, por fim, vendas de varejo nos Estados Unidos. Todas essas notícias às 10h30. E lembrando, às 10 horas abre o mercado à vista aqui no Brasil. Quando eu gosto de operar, já tem movimentação na bolsa por causa da injeção da liquidez das ações. Às 11h30 abre a análise, tá? E nesse momento, às 11h30, abre a análise até o dia 11, que é uma coincidência, né? Até o dia 11 de março, onde vai acabar o horário de verão americano. Acabando o horário de verão americano, ela volta a abrir às 10h30. Mas entendendo que nesse momento nós temos 9 horas mercado no futuro e notícias, 10 horas mercado à vista, 10h30 tem notícia impactante, um conjunto de notícias impactantes que vai de fato mexer com o mercado financeiro. Então vamos ficar atento, e 11h30 análise. Então esse período da manhã a gente está recheado de movimentação e injeção de liquidez. Vamos com cuidado e cautela, porque vai ter movimento na bolsa. E agora vamos direto para os principais indicadores e cotações bolsa mundo afora. Eu sempre começo pela Ásia, mas vamos pincelar aqui, ó. Bitcoins 52.162 dólares cotado nesse momento e subindo, alta de 0,74%. Só fazendo essa menção honrosa a Bitcoin. E agora vamos dar sequência lá para a Ásia, que fechou toda em alta, Europa em alta, Estados Unidos em alta. Então as bolsas estão todas animadas hoje, prevendo um crescimento. Então não é só Bitcoin que está em alta, tá tudo crescendo. E agora vamos dar sequência aqui falando dos principais cotações, dos principais indicadores
indicadores mundo afora, começar pela nossa EWZ, que apesar da nossa bolsa ter fechado numa leve queda, lá fora fechou numa leve alta de 32,55 dólares, numa alta de 32,55 pontos, numa alta de 0,87%. Barril Brent de petróleo cotado a 80 dólares,87, numa queda de 0,19%. Minério de ferro a 129,80, numa alta de 0,20%. DXY, que é o índice do dólar, numa queda nesse momento de 0,17%. VIX, que é o índice da volatilidade da SP500, conhecido como índice do medo, numa queda de 0,49%. Bitcoins nós já falamos, estamos atentos, vamos ver o que vai acontecer. E agora vamos direto para o gráfico, analisar o índice futuro, ver o que vai acontecer, quais são as possibilidades e probabilidades de hoje, e depois a gente vai dar uma olhada no dólar, começando pelo índice. Vamos pegar aqui a ferramenta triângulo e vamos com cautela e com calma, vendo ponto a ponto o que pode acontecer no dia de hoje. Primeiro, tá, nós tivemos aquela forte alta alguns dias atrás, né? Muitos dias, porque o carnaval segurou nossa bolsa aí praticamente 2 a 3 dias parada, né? Depois a gente teve todo esse movimento devolvido nessa queda e ontem foi validada essa queda rompendo a mínima do candle que fez a forte alta anterior, mantendo-se toda aquela lateralização que começou praticamente ali no dia 22 de janeiro, tá? Então, o IFR está abaixo da linha de 50%, apesar de ter atenção com relação a bolsa ter trabalhado ontem apenas meio período, então esse é um ponto de atenção. O volume financeiro eu não vou considerar tanto por conta do que eu disse. O volume financeiro está abaixo da média móvel de 20 períodos, mas ontem foi um dia de meio período só de bolsa. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos para ver o que ele está nos dizendo. Vamos conversar com o gráfico agora, conversar devagar e aí a gente vai entender gráfico, o que você quer nos mostrar para que nós fiquemos atentos nessa operação do dia de hoje. E aí ele vai nos dizer. Bom, ele teve esse movimento de queda, esse movimento até foi em ondas, tá? Ele fez lançamento de impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração, foi interessante. Este gap ainda está aberto. Normalmente digo que gaps são fechados dentro do mesmo contrato, isso pode acontecer. A gente teve um estresse aqui no IFR, aqui nos 60 minutos, ou seja, ele está abaixo, nesse momento está levemente acima da linha dos 30%, mas ele ficou boa parte do dia abaixo. Significa que a gente pode ter força compradora entrando para ele fazer ou um pullback ou ele retomar ali dentro daquela zona de consolidação e ficar por ali. Como temos um gap aberto aqui, pode ser que ele venha fazer esse pullback um pouco mais forte, deixa até um pavio aqui grande para voltar ao movimento de queda, se esse for o comportamento que ele vai adotar hoje. É sempre importante pincelar isso. O volume financeiro também foi bem abaixo da média móvel de 20 períodos no finalzinho do dia, no começo do dia, que eu digo começo do dia de ontem, começou a meio-dia, tá? Foi dentro do esperado, então aqui nós temos um movimento sequente, o que me dá a entender que hoje pode acontecer um movimento de pullback, ou seja, um movimento de retorno aqui à média móvel de 9 exponencial, podendo bater aqui na média móvel de 20 aritmética, para depois um movimento de queda, dada essa sequência de topos e fundos descendentes no movimento dos 60 minutos. Lembrando que no diário a gente está consolidado. Então, isso que eu estou vendo aqui para o índice futuro. Vamos dar uma olhada no dólar para ver o que o dólar está nos dizendo? Vamos lá, dólar. E ele sempre nos diz consolidação acima de consolidação, empilhando consolidação, ou seja, ele está consolidado. Eu estou forçando isso porque desde lá de novembro, comecinho de novembro de 2023, até esse momento a gente está dentro de praticamente um caixote que eu já desenhei milhares de vezes, nem vou desenhar agora de novo, de tão cansado que eu estou de desenhar esse caixote. Mas o que aconteceu? Ele bateu nessa máxima aqui do caixote alguns dias atrás, voltou a fazer esse movimento de queda, fez um arco, derrubou as bolsas ontem, este candle ficou dentro deste candle vermelho. E o que este candle nos diz, tá? IFR está ali em cima da linha de 50%, mostrando que sim, está em consolidação, nada muito forte a se fazer. Volume financeiro dentro do que nós esperamos por conta de uma operação de meio período, está abaixo da média móvel de 20 períodos, abaixo da média móvel de 20 períodos aritmética dentro do volume financeiro, o que é normal. Porém, nós estamos em trap zone no diário, que é a zona de armadilha, que é quando o preço fica acima da média móvel de 20 períodos aritmética, abaixo da média móvel de 200. Isso pode ser o contrário, é importante ele ficar entre essas duas médias, a média branca e a verde que vocês estão vendo aqui na tela. E o distanciamento é de 70 pontos, um distanciamento até significativo, porque normalmente o dólar costuma se movimentar em torno de 54 pontos, tá? Não quer dizer que vai ser 54 pontos. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos e vamos conversar com o gráfico dos 60 minutos agora para dizer o que ele está nos dizendo. Vamos entender. Gráfico de 60 minutos nos dê a visão do que você quer fazer hoje. E hoje o gráfico de 60 minutos está dizendo para a gente mais consolidação. Por quê? Olha só essa linha bem quase que inclinada na horizontal
que vocês estão vendo aqui da média móvel de 200 períodos aritmética, tá? Então ela tá bem, quase que lateral, bem chatinha. Olha o volume financeiro, ó, perdão. Olha o IFR trabalhando em cima dessa linha vermelha, que é a linha de 50%, que diz que ele está ali dentro de uma zona de consolidação, não tomou tendência. E no último movimento, a gente não consegue ver topos e fundos ascendentes ou descendentes. A gente está vendo ele dentro de um platô ali, de uma região bem chata, depois dessa pancada de alta que ele deu lá para o dia 2 de fevereiro. Então não tem nada muito mais firme que o dólar está nos mostrando. Eu vejo um índice com possibilidade de queda, a depender do que vai acontecer hoje. Eu vejo um dólar lateral, podendo tomar qualquer rumo a depender do que vai acontecer hoje. Porém, nós temos um ponto de atenção que nesse momento as bolsas mundo afora, na Ásia fechou positiva, a Europa está positiva, os Estados Unidos está positivo. Isso pode sim fazer com que nós tenhamos um dia de alta hoje na nossa bolsa. Vamos ficar atento principalmente com os principais horários, tá? Então vamos lá, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Espero vocês hoje às 8 horas da noite para fazer o Arriscando a Própria Pele, onde eu mostro as minhas operações day trade na conta real, para que você possa entender o que está acontecendo e ver que a minha estratégia funciona, é lucrativa e vai te trazer a consistência. Do mais, como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, galera, bora pro game!